uma alegria muito grande ter você conosco, ter a sua sintonia. Deus abençoe você, o Espírito Santo te ilumina. Nós reunimos mais uma vez aqui nesse programa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Malaquias, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Dissestes, é trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem a iniquidade. Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem ao Senhor. Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, tratá-los benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo, que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Diante dessa palavra, diante desse texto bíblico, eu queria me ater mais à pergunta. A afirmação, é trabalho perdido servir a Deus. Essa era uma afirmação, naquela época, do santo povo de Deus, que estava um pouco revoltado, que estava um pouco magoado. Por quê? Porque eles viam que aqueles perseguidores, que eles viam os arrogantes, não eram punidos. Eles seguiam a Deus, eles faziam a vontade de Deus e viam que um outro povo, que outros povos, que outras nações não serviam a Deus. E aos olhos dele, meu irmão, aos olhos deles, minhas irmãs, a iniquidade era perdoada, a iniquidade era passiva que Deus aceitava, então não fazia diferença. Ora, se os maus estão vencendo, por que eu vou ser bom? Se os outros estão prosperando, se os maus e os pecadores estão prosperando, por que eu vou ser fiel a Deus? E aí Deus ouve as orações, porque Deus sempre ouve as nossas orações. E no final, no versículo 18, a palavra de Deus termina dizendo assim: e vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe por quê, meu amado irmão? Sabe por quê, minha amada irmã? Muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nos interpeles da vida, nós nos vemos assim, perguntando: Senhor, mas eu te sirvo. Senhor, eu congrego na igreja. Senhor, eu não falto à missa, eu sempre vou ao grupo de oração. Eu sempre sou fiel a Ti. Por que acontecem determinadas coisas? Por que acontecem tantas tragédias? Por que aqueles que são perseguidores, aqueles que são corruptos, aqueles que se pactuam com o mal, por que eles vencem? Por que eles prosperam? Será que vai ser assim sempre? E a palavra do Senhor hoje nos afirma, não. Essa palavra de Malaquias é uma palavra muito forte, que ela vai falar que Deus tem lá um livro e que Ele está relatando, que Deus está guardando e que Ele vai fazer justiça com aqueles que o servem e com aqueles que não o servem. Porque existe uma diferença, meu amado. Existe uma diferença, minha amada, em ser de Deus, em se consagrar a Deus, em se consumir por Deus. O que nós não entendemos muitas vezes é que nós queremos justiça aqui nessa terra. Nós queremos justiça nesse tempo presente.
E quando nós vemos muitas vezes leis injustas, quando nós vemos muitas vezes coisas que acontecem que não deveriam, injustiças sendo cometidas, e muitas vezes nós paramos até mesmo para pensar, somente aqueles que têm dinheiro são felizes, somente os ricos, para esses não existe justiça, porque nós queremos ver que a nossa revolta, o nosso ódio muitas vezes pelas coisas ruins, nós queremos que a justiça fosse feita aqui agora. Nosso ódio, a nossa mágoa, a nossa revolta, nós precisamos sim ter atitude diante desse mundo. Nós precisamos sim de ter voz e de ter vez. Nós precisamos de nos unir. Mas nos unir não somente na hora de pintar a cara, não somente na hora das revoltas públicas, não somente nas greves que muitas vezes nós vemos determinados setores fazerem. Nós precisamos de nos unir como igreja católica, apostólica, romana. Nós precisamos de nos unir como santo povo de Deus e começar a clamar. Nós vemos que esse povo clamou a Deus. Esse povo que nos relata aqui no livro do profeta Malaquias é um povo que clamou e Deus escutou os seus clamores. E Deus sempre escuta os nossos clamores. E Deus respondeu para eles através do profeta. Olha, o que vocês têm feito, o desgaste, o trabalho, o consumo que vocês têm se doado, isso não está ficando em branco, isso não vai passar batido numa gíria popular do dia de hoje. Deus, Malaquias capítulo 3, versículo 18, Deus vai mostrar para nós que existe uma diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem, e aqueles que não o temem. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, eu quero conclamar o seu coração hoje a se alegrar no Senhor.